Glória a Deus, boa noite, queridos, a paz. Vocês estão bem? Quem nos visita hoje pela primeira vez, levanta sua mão aí. Estamos em casa. Olha, tem bastante. Gente, quem está aí perto, dá um abraço aí. Receba com muita alegria, por favor. Erga aí a sua mão, visitante, temos bastante. Meu Deus, que alegria! Sejam muito bem-vindos, vocês estão na casa do Pai. E se precisar de alguma coisa, pode falar com o pastor Israel ali, que ele te ensina a viver sem. Tá bom? Deus é bom. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos para o dia chamado hoje, porque ele ainda não acabou. Existem algumas horas e talvez o de repente do Senhor, ele vai acontecer aí, aqui, nas próximas horas. E eu queria te convidar a se colocar em pé, colocar a mão sobre o seu coração. E existe uma canção muito antiga, talvez você, novinho, não vai lembrar. Mas essa música, ela tem queimado no meu coração há algum tempo. E eu não sabia que eu seria escalada para a noite de hoje. Deus tem suas maneiras e seus meios, né? Então, se você é dessa época como eu gostaria de convidar você a se unir a mim, declarando essa canção, esse corinho muito antigo que diz assim: o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Você pode aplaudir a Ele? Nós não vamos decolar agora. Segura aí o cinto. Senta-se mais um minutinho. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 16. A presença do Senhor é muito forte aqui. E é tudo por Ele, para Ele. E a liberdade do fluir é totalmente dele nesse ambiente. A palavra do Senhor nos diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo de que vocês não fazem o que desejam.
Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções, e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Esse verso 25, eu gostaria de te convidar a dizer ele comigo. Vamos ver se ele está aqui na mesma. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Vamos dizer juntos? Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que a sua palavra venha cumprir o seu propósito, Pai. E que nenhuma pessoa que está nesse ambiente aqui, Senhor, venha sair sem a consciência, o entendimento da sua palavra, do seu evangelho. Vem e, se for necessário, faz tudo de novo, Jesus. Amém? Sabe, igreja, o arrependimento é a resposta do homem à ação divina, à obra regeneradora do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo é Ele quem convence a mim e a você que nós pecamos ou fazemos algo de errado. Algo que não tem princípio, algo que não é de acordo com o que a gente professa. Acreditando que, se nós somos seguidores de Cristo, existe um evangelho da qual Ele nos deixou, aonde Ele nos passa orientações e princípios, que se eu desejo ser seguidor de Jesus, eu preciso fazer, no mínimo, o que Ele fazia enquanto estava aqui na terra. Porque Ele veio para demonstrar para mim e para você que pode ser sim difícil, mas é possível. O Espírito Santo não é algo normal ou natural. O Espírito Santo, ele é sobrenatural. Mas, pastor, o que é? O que significa? O que é isso sobrenatural? É algo que está acima do natural. O que você conhece por natural. Quando o homem experimenta o nascer de novo e a conversão ao arrependimento, acontece como está escrito em Tito 3:5. O lavar da regeneração do Espírito Santo.
Veja comigo o que está escrito. Não por causa de atos de justiça, por nós praticados. Não adianta você querer bancar ser o bonzinho para ser o seguidor de Jesus. Porque Ele vai olhar a intenção do seu coração, o porquê você está fazendo determinadas coisas. Não pense que para mim foi reconfortante, gostoso entrar na penitenciária para fazer algo para algumas mulheres e alguns bebês. Existe toda uma pressão, existe toda uma batalha, e eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas existe um preço a pagar por pessoas, por retirar pessoas de cativeiro, a se dispor a realizar a missão do Cristo aqui na terra. E o verso continua, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Sabe, queridos, existem coisas que a gente não pode deixar de falar dentro da igreja, como o novo nascimento. Existem pessoas que não sabem nem que nasceram novamente e que têm uma nova natureza. E que tem determinadas coisas que já não faz mais parte da sua vida. Não pode fazer mais. Um dia eu recebi uma ligação de uma moça que tinha acabado de descer as águas aqui na igreja. E ela me ligou e falou assim, pastor, eu preciso falar algo para a pastora. Eu falei, fala. Aí ela disse, pastora, desde quando eu me batizei, parece que as pressões na minha vida só aumentaram. As lutas internas comigo mesmo, elas só aumentaram. Eu continuo tendo desejo de fazer coisas erradas. Eu continuo tendo desejo por coisas que eu não posso, pastora. E aí eu muito calmamente sentei. E estava tomando um café. E por um minuto eu pensei, aonde essa pessoa pensou que ao descer as águas, iria estar aberto um portal, e ela iria adentrar a esse portal, e aí a vida dela se tornaria perfeita. Se para caminhar com Cristo, o Cristo, eu preciso carregar a minha cruz, como que eu faria isso? Ou como que eu teria essa vida, se não está de acordo com o que o Evangelho me ensina? Falar sobre novo nascimento e nova natureza é um lugar regenerador que o Senhor, Ele te coloca. Mas o pós é com você, querido. Nas suas decisões, nas suas escolhas. E eu ainda falava ontem para as mulheres, existem escolhas, decisões que nós tomamos e que nós temos consequências catastróficas na nossa vida. E não tem a ver com demônio. Não tem a ver com anjo, principado, não. Tem a ver só com a sua escolha mesmo. Errada. Quando recebemos uma nova natureza, essa ação regeneradora de Deus através do Espírito Santo, ela é sobrenatural, não é algo normal. Só que nós tratamos das coisas de Deus de qualquer jeito, de qualquer forma.
Já não estamos dando mais o devido respeito a tudo? Porque hoje lá fora existe uma cultura imensa sendo criada, chamada desonra. E aí a gente acaba dando ênfase ao sobrenatural apenas quando algo extraordinário acontece. Ou é imediatamente respondido. Aí sim, não, isso é sobrenatural. Tinha até um negócio assim, né, na televisão, não tinha? Isto é incrível. Esse aí é do tempo, né? Deixa pra lá. Mas mais importante de sinais e maravilhas, porque deixa eu falar uma coisa para vocês. Se existe pessoas enfermas aqui, agora. Se a gente chamar aqui para frente, a gente impor as nossas mãos, orar e determinar a cura, sinais, maravilhas vão acontecer. Só que o sobrenatural do Senhor não é só isso. O sobrenatural do Senhor é fazer a mudança em nós mesmos. Porque, gente, difícil, né? Jesus, que difícil que a gente é. Conversão não é você aceitar a Jesus. É você querer mudar de vida, de princípios, de valores, de começar a se movimentar de maneira diferente. É aceitar de verdade essa ação do Espírito Santo em nós. E começar a fazer mudanças práticas, diárias. Principalmente viver uma vida de vitória. Sabe sobre quem? Sobre o pecado. Sobre o pecado. E Deus, Ele nos disponibilizou alguns recursos para andar no Espírito. Porque eu não sei se você lembra, mas o primeiro verso de Gálatas 5,16, ele nos dá uma ordem e também já nos dá recursos. A primeira ordem é: andai. Não pare. Não retroceda. Andai. Andai. Se vivemos no Espírito também, andemos no Espírito. Se a nossa natureza foi alterada, somos Espírito. Andemos no Espírito. Qual a diferença? Se vivemos no Espírito, Deus nos deu uma nova vida e um novo nascimento. Foi imposto, foi obrigado? Não. Você decidiu por Cristo. Você se entregou. E quando há uma conversão, não é simplesmente você aceitar o Cristo na sua vida. Mas presta atenção. Para quem é bom de direção, para quem é aí de dirigir. Se eu estou numa direção e eu preciso mudar a rota a uma, eu mudo atitudes, eu mudo valores, eu mudo movimentação e direção. Se antes a minha vida estava me dirigindo para lá, e eu estava totalmente fora dos caminhos do Senhor, eu converjo. E eu passo a ter a ação de seguir a Cristo. Você está vendo que não tem muito a ver com eu aceitar ou Jesus me aceitar? Tem a ver com ação prática de uma mudança de mentalidade, metanoia, a ponto de mudar as minhas ações acerca das pessoas que estão à minha volta, dos negócios que passam pela minha mão, pela minha caneta, pelo sim e pelo não que eu distribuo sem pensar.
quando fala a respeito de andar no Espírito, tem a ver com obediência. Tem a ver com obedecer a homens, não ao próprio Deus. Porque Ele fala com você. Ele direciona você. Ser guiado é estar debaixo da liderança, aprender a andar através de um relacionamento de intimidade com Deus. Não tem como eu obedecer se eu não me relaciono, se eu não entendo a linguagem, se eu não estou compreendendo o que Ele está falando comigo. Não dá. Não tem como conseguir continuar caminhando na convergência. Ou eu decido convergir e mudar a prática a partir do meu relacionamento com Deus e ao que eu estou ouvindo dEle. E Ele é tão bom, Ele foi tão amoroso, compassivo, que Ele deixou palavras escritas para mim e para você. Numa época que não existia internet, não existia até caneta, a nossa canetinha, que eu amo escrever com um caderno. Não existia. Mas Ele se preocupou, porque Ele é atemporal, comigo e com você hoje, para a gente ter esses manuscritos hoje. Só que a gente prefere deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, em cima da casa, para trazer uma proteção, né, uma vibe boa. Mas a gente não lê. Tem gente que nem sabe o que está escrito no Salmo 91. A partir do novo nascimento, ações precisam ser constantes na nossa vida. O nosso comportamento cristão, ele não pode mais seguir da mesma maneira. E se decidimos andar no Espírito, nós não podemos andar de 3 formas que eu quero falar com você rapidamente hoje. Primeiro, você não pode andar na carne. Se você é espírito, se você nasceu novamente, tem uma nova natureza. Primeira coisa. Em 2 Pedro 1, do verso 3 ao 4, diz assim: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Por intermédio destas, Ele nos deu a sua grandiosa e preciosa promessa, para que vocês, se tornem participantes da natureza divina e fugisse da corrupção que há no mundo causado pela cobiça e os desejos, os prazeres, o encantamento, a fascinação. Efésios 4, do 22 ao 24, diz assim: quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, da velha vida, da velha natureza, que se corrompe por desejos enganosos. Ei, o inimigo da nossa alma, ele sabe como chamar a sua atenção. Porque ele vai chegar naquele lugar que ele sabe que ele pode chamar a sua atenção. E se a gente não tomar muito cuidado, a gente é levado por ele. Verso 23 diz:
a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Ei, mudança de natureza necessita de decisão constante, vigilante, todos os dias. Porque hoje em dia a atenção é muito rápida a se ter. E também se perder do foco. Tirar do caminho o que for necessário para uma nova conduta. Ei, o que é necessário? Tirar das nossas bagagens. Nessa viagem, nesse caminho. Tem muita coisa que o Senhor nos pede hoje à noite. Ei, Maria, deixa no altar. Esvazia essa mala. Está muito pesada. Você não precisa disso. Deixa no altar. E ninguém vai poder fazer isso por você. Nem eu. E nem Deus. Sabe por quê? Ele nos deu o direito de escolha. E Ele não é homem para que minta e nem vai retirar algo que Ele já nos deu. Quando o novo nascimento acontece na nossa vida, nós precisamos automaticamente deixar de ter ações. O novo nascimento nos deu uma nova natureza. Preste bem atenção nisso. Sem necessariamente eliminar a velha criatura. Mas meu Deus do céu, pastora, como que vai ser isso então? Antes você era escravo. Antes você era escravo do pecado. Hoje você tem forças e recursos para subjugar a velha natureza e viver através da nova natureza, através da ação do Espírito Santo do Senhor. Isso quer dizer, querido, que você vai continuar passando por luta e tentação aí. Essa guerra entre a carne e o Espírito, ela vai continuar. E se alguém te ensinou um evangelho contrário a esse, eu te apresento o verdadeiro agora. É dessa maneira que Ele nos trata, Ele nos forja. É dessa maneira que Ele nos quebra. É dessa maneira que o nosso orgulho, o nosso ego é deixado no altar. Quando está doendo, quando está te ferindo, e quando você tem coragem de ser verdadeiro com teu Deus, a ponto de dizer: Pai, eu estou com inveja. Pai, a felicidade dele me incomoda. Isso só acontece em Itajaí. As duas naturezas, elas brigam dentro de nós para ver quem vai controlar as nossas vontades. Quem vai ganhar, a velha ou a nova? Porque elas estão aí dentro. Andar no Espírito automaticamente quer dizer não andar na carne. Gálatas 6:8 diz assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então quer dizer que o que eu fizer aqui, eu vou colher. A lei da semeadura é para mim e é para ti. Não tem a ver com cargo. Não tem a ver com posição. Não tem a ver com quem aparece mais ou menos.
Se eu agir errado, eu vou colher. Mas se eu agir com justiça, eu também vou colher. E glória a Deus por isso. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Tem pessoas que já chegam na igreja cansado. Tem pessoas que já chegam na igreja na hora do louvor, na metade já está assim. Não dá conta. Né, Pedro? Ainda mais um solo daquele. Que até hoje eu estou travada, desde ontem à noite. Mas é verdade, queridos. Tem gente que já chega na igreja assim. Meu Deus, que chuva é essa? Que eu queria estar na minha casa assistindo um filme, comendo uma pipoca. Nem sei como eu consegui vir parar aqui. Alguém me trouxe. Eu vim carregada. O Senhor, Ele vê a nossa disponibilidade, a nossa disposição, a nossa postura. Você já viu aí soldado cabisbaixo na guerra? Lembra lá daquele filme, Os 300? Os soldados é tudo assim. Não. Fora que eles têm uns, né? Mas eles estão preparados para a guerra. Quando você vê um irmão aí meio cabisbaixo, dá um abraço nele. Vem que eu te ajudo. Hoje eu estou com um pouquinho mais de força. Tenho para mim e para ti hoje. Mas amanhã, se eu precisar, por favor, hein? Já dá a dica. A gente precisa se observar mais com zelo e cuidado. Isso é ser igreja. Eu olhar para o irmão e falar assim, eu acho que ele não está bem. Acho que... Mas para querer e desejar o bem da outra pessoa e não julgar, entende? Segundo, não tem como você nascer de novo e ser guiado pelos seus sentimentos e as suas emoções. Os seus sentidos. Olha o que está escrito em Judas 1,19. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Quem é dominado pelos sentidos, emoções e sentimentos, circunstâncias, cenários. 1 Coríntios 3:3 diz assim: dai-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja, divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estão eles criando divisões? Se o andar no coletivo é o que o Pai nos ensina, se o plural e a mesa é coletiva, maduros se destacam na adversidade, querido, não se engane. Sabe por quê que tem brigas?
Tem brigas porque cada um quer andar do seu jeito. Pouco se quer ouvir ou até mesmo a opinião do outro. Porque na verdade nem é importante. O que vale é o que eu penso, o que eu quero e está tudo bem. Não está tudo bem. Não é assim que a gente convive no coletivo. Não é assim que a gente reparte o pão na mesa. É eu entendendo o meu limite e aceitando o que eu preciso do André, da Bruna, para mim cumprir uma missão, que é macro. Que faz deles também pertencente do mesmo propósito. Vocês estão me entendendo? Dar a outra face. Aonde que ela ficou mesmo? Porque ninguém mais lembra dela. Porque atingiu uma, já levou com a outra. Esqueceram de dar a outra. Porque é isso que o Evangelho nos ensina. É isso que a nossa natureza, a nova natureza tem que suportar. Em amor. Ei, não são os sentidos que te governam. Não são os sentidos que te governam. E enquanto isso estiver dentro de você e se movendo em você, você vai continuar pecando e errando contigo e com os outros. Nós é que precisamos governar sobre as emoções e sobre os sentidos. Você acorda todo dia com vontade de orar? Você acorda todo dia com vontade de jejuar? Jejuar aquela comida que você gosta? Um arroz, feijão com uma carne moída, com cenourinha assim, bem cortadinha, pequenininha, assim, com verdinho em cima. Quem que tem vontade de jejuar isso? Querido, a gente precisa matar a carne todo dia. Para jejuar, para ter vontade de ir para a presença, para o lugar secreto. Só que eu vou falar uma coisa para você. Quanto mais você se afasta do lugar secreto, menos vontade você vai ter de chegar até Ele. Porque se você perde o cheiro do ambiente, perde o cheiro da intimidade. Opa, Ele chegou. O cheiroso está aqui. Você só sente o cheiro de quem você conhece. Se eu não tenho intimidade com Ele no secreto, como que eu vou reconhecer quando Ele chega? Nunca. Salmo 42, 5 diz: porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei e Ele é o meu Salvador. Chega de viver lambendo ferida. Sabe por quê? O médico dos médicos, Ele está aqui para te curar de raízes de carência, de rejeição, de amargura, de religiosidade que fizeram com você. Você não precisa ficar lambendo ferida para o resto da vida, não. Não é esse o futuro que o Senhor tem para você. Só que a gente insiste num cenário que é confortável. Porque eu ficar sozinha, na solidão, eu ainda falava na quinta-feira com as meninas aqui do discipulado. Solidão é diferente de solitude. Solitude é aquele momento que depois que você é mãe, o filho está na escola e você fez uma garrafa de café e pegou uma xícara e você foi sentar no sofá. Sentei. E o Israel está na igreja. Estou aqui. Ô Jesus, é o céu na terra, hein?
Agora, a solidão é eu ir procurar um lugar escuro, me sentir a pior pessoa do mundo e não ter com quem ninguém possa me ajudar. A solitude, eu encontro ela para mim me encontrar. A solidão é um ambiente que você está e não tem ajuda de ninguém. Porque ninguém sabe que você está se sentindo solitária, sozinha. Por quê? Porque o seu ego, o seu orgulho não te deixa pedir ajuda. E falar a real condição que está a sua vida. 1 Tiago 1, 2 ao 5 diz: meus irmãos, considerem motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações. Ô pastora, como que eu faço isso? Sentir alegria no espírito passando pela prova. É a música. Ainda dá glória a Deus, querido. Passa pela prova dando glória a Deus. Se não gostar do ritmo da música, você pode fazer um rap. Entendeu? Você pode mudar, não é, Pedro? A gente pode mudar os ritmos, né? Mas o importante é dar glória a Deus. A pessoa movida ao sentimento, ela traz a tristeza, a ira, o rancor, o desgosto, a falta de vontade para dentro do cenário, não somente dela, mas de todas as pessoas que convivem com ela. Teve um dia que o Israel, ele virou para mim e falou assim, eu estava lá, brincando, alguma coisa assim, ele parou do nada e olhou para mim e falou assim: quando você está bem, eu estou bem, o Tito está bem. Nós temos a força de mudar o ambiente onde nós estamos, e isso não precisa ficar só com a mulher. Você, homem, também faz a diferença no lugar aonde o Senhor te colocou. Você também pode ser alegre. Você também pode fazer com que as pessoas se sintam bem do seu lado. Pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam o quê? Maduros e íntegros, sem lhes faltar alguma coisa. Se algum de vós tem falta de sabedoria, ei, peça a Deus. É isso que está aqui em Tiago 1, do 2 ao 5. Peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Mas às vezes a nossa oração está no nosso bem material, no que o fascínio e o encantamento me liga e me atrai. A minha oração não está na intimidade com o Pai, mas Senhor, me dá. Você pode me dar aquela bênção hoje? É um relacionamento de troca. Me dá isso que eu vou na igreja à noite. Me dá isso que na semana que vem eu dou o dízimo, hein? Você não entendeu nada. Salmo 103 diz: bendize a minha alma ao Senhor e não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Sabe o que a gente não pode deixar de esquecer no caminho? A esperança de um futuro, da qual Ele já prometeu para mim e para você. Só que em meio a situações e circunstâncias que acontecem na nossa vida, a gente tem a nossa atenção a encantamentos, a fascínio, a sobre as artimanhas do mundo, para te tirar do foco, do plumo, do alvo. E por fim, nós não podemos andar por vista.
Nós não podemos andar pelo que os nossos olhos carnais estão vendo. Vivemos de recursos espirituais que não necessariamente são visuais aos nossos olhos físicos. 2 Coríntios 5:7 diz: porque vivemos por fé e não por vista. Hebreus 11:1 diz acerca da fé, o que é a fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Se não vemos, se a fé é literalmente o que eu espero e que eu não estou vendo, então eu de verdade não posso andar por vista. Amém? Nós não fomos chamados para viver baseados em circunstâncias, em cenários formados, ao que o jornal diz que vai ser a nossa vida. A vida de fé é governada pela palavra de Deus, por aquilo que Ele diz a nosso respeito. Existe uma frase que diz assim: não sou movido por aquilo que vejo ou ouço, sou movido por aquilo que creio. Eu creio na palavra de Deus. Você crê na palavra de Deus de verdade? Você de verdade acredita no que está saindo daqui desse altar, desse evangelho, do que diz aí a Bíblia escrita que está na sua mão? Você acredita? Então está na hora de deixar algumas coisas no altar do Senhor. Não dá mais para carregar na bagagem. Precisamos seguir sabendo que a velha criatura vai continuar brigando com a nova natureza. E que nós vamos precisar nos forjar. E de recursos vindas do céu, para que nós venhamos vencer o pecado. Porque eu vou te falar uma coisa aqui. Não existe neste ambiente aqui uma pessoa que não seja pecadora. Não existe. Não existe. Existem pessoas aqui lutando contra o pecado. Existem pessoas aqui que lutam contra vícios. Que passam de verdade essa luta que nós falamos em Gálatas, com relação a várias situações delicadas. E a minha missão aqui não é expor ninguém, mas é revelar o Cristo a você. Ele sabe. Ele sabe o que você precisa deixar no altar do Senhor. E de verdade, deixar de dizer que é cristão ou que segue a Cristo, sendo que você decidiu continuar no seu caminho e não convergir. Ou eu de verdade tenho uma nova vida, sou uma nova criatura, tenho uma nova natureza e luto contra o pecado. Ou eu vou viver fingindo que sou evangélica. Porque quem fala que nós somos evangélicos é a revista Veja, não é a Bíblia. A palavra fala que nós somos filhos. Que nós fomos adotados. Que nós fomos encontrados na cruz do Calvário por alguém que decidiu morrer por mim e por você. Que merece talvez um pouco mais de esforço, um pouco mais de fé, um pouco mais de força, um pouco mais de ousadia. A gente se cansa rápido, a gente se desanima rápido, a gente deixa de amar rápido. É só pisar no teu pé.
Sabe o que diz Atos dos Apóstolos 6? Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho. Preste bem atenção nessas 2 características. Cheios do Espírito e de sabedoria. Preste atenção no que acontece nos próximos capítulos dessa novela. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, todo mundo gostou. Então escolheram Estevão. Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Além de Filipe, Procoro, Nicanor, pode colocar esse nome no filho quando você tiver. Timon, quase Tito, mas não é. Parmenas e Nicolau. Um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Estamos falando dos primeiros Atos dos Apóstolos. Apresentaram esses homens aos apóstolos, a quais oraram e lhe impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava. Esse evangelho que eu estou ministrando para você começava nesse ponto aqui, a ser espalhado por todos os lugares, através de homens que decidiram ser cheios do Espírito e com sabedoria. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Presta bem atenção, porque o texto destaca novamente Estevão. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus. Ele realizava maravilhas e sinais. Houve, através de homens que decidiram ter uma nova natureza, um novo posicionamento. E a partir desses atos dos apóstolos, o evangelho chegou hoje a mim e a você. E você vai continuar fazendo o quê? Existem pessoas vocacionadas aqui nessa noite. Existem pessoas vocacionadas que Deus chamou no ventre da tua mãe. E você está deixando de cumprir o ID, de falhar do Cristo, simplesmente por medinho, por timidez. Se você olhar aí do seu lado, você vai ver um monte de cadeira vazia. Até outro dia a gente estava num caixotinho que não cabia gente dentro. Mas hoje o Senhor aprove ao Senhor nos colocar num lugar como esse. Só que a gente espera que a missão ela venha a ser cumprida pelo pastor titular da igreja. Mas o Evangelho nos ensina isso. Escolham entre vocês 7 homens, cheios do Espírito Santo e com sabedoria. Derrame o óleo, abençoe e direcione. Envie. Chega de igreja cheio de obeso, de maná fresco aqui, ó. O que você tem feito, com o que você tem se alimentado aqui? O que você tem feito com o que o Senhor tem feito na tua vida? Porque se Ele permitiu você passar determinadas coisas, é para você olhar para o próximo e falar, não, esse aqui eu posso ajudar. Esse aqui eu posso ajudar. Vem cá.
Essa é a minha parte. Mas a gente está fascinado e encantado com o mundo em que a gente vive. Ei, chegou a hora da gente deixar algumas coisas que estão na nossa mochila, nesse caminho, hoje aqui no altar do Senhor. Prosseguir mais leve, mais confiante, não de si, mas do Cristo que morreu por você. E te diz que o seu futuro é de esperança e não maldição. É de paz e não maldição. A história ela pode terminar com uma ação sua que vai fazer uma mudança revolucionária, geracional para os próximos que vão vir através de você na sua casa, na sua família. Isso é uma decisão individual, só nossa. E o Senhor nos trouxe aqui para mudar a nossa vida nessa noite. Para fazer um corte, um divisor de águas. Viviane, até aqui deu, tá? Daqui para lá, ou você, de verdade, tem a conversão, ou os próximos dias vai ser de ilusão, solidão, retrocesso e consequências que talvez você acabe se perdendo. Uma chance igual a essa, talvez nós não venhamos ter, porque de verdade, quem sabe quando vai acabar? Hoje, amanhã, não sei.